Pessoal, boa tarde. Sou a professora Letícia, professora de redação de vocês, tá certo? Saudade das nossas aulas presenciais, mas o momento não nos deixa ficarmos um perto dos outros, não é isso? Então vamos aqui. Nesse vídeo de hoje a gente vai aqui em pouco tempo ver um pouquinho do que é o gênero resumo, certo? Eu separei aqui alguns tópicos, eu espero que dê para clarear a mente de vocês em relação ao gênero resumo, tá bom? Então, o que é resumo? Aqui no primeiro slide, nós temos 6 tópicozinhos onde vai definir um pouquinho o gênero resumo. Então, o resumo é um texto expositivo, né? Aquele que expõe, que se mostra. Ele apresenta a condensação fiel das ideias ou dos fatos contidos no texto original. Então, nós sabemos que o resumir é tirar de um texto já existente as informações. Terceiro pontinho, resumir, o que significa? É reduzir ao máximo a obra em estudo, sem perder de vista 3 elementos. Aí, quais são esses elementos que, quando eu estou resumindo, eu não posso deixar de fazer, né? 3 pontinhos de baixo vai dizer isso. A cada uma das partes essenciais da obra, cada uma das partes, então, eu não posso perder de vista do texto original a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, tá certo? A progressão em que elas se sucedem, né? Os acontecimentos, passo a passo. Dependendo do que você está fazendo, resumindo, você tem que ter esse cuidadozinho de não perder passo a passo lá do contexto, né? E por último, a correlação que a obra estabelece entre cada uma dessas partes. Então, a questão do sentido, né? Tem uma coisa vem da outra, uma coisa ligada à outra. Então, quando eu estiver resumindo, para ter esse cuidado de não deixar nada sem relação, para poder entender o que você está resumindo, de que se trata ali aquele seu resumo, certo? E também eu separei aqui algumas características, nós sabemos que são várias, né? Dentre elas eu coloquei aqui alguns tópicozinhos para que vocês percebam assim, as características do gênero resumo. Primeiro tópico eu coloquei: o resumo não apresenta introdução, evitar, né? Quando vocês estiverem fazendo o resumo, não vai ter aquela introdução de um texto dissertativo, por exemplo, né? Então, quando eu começar o resumo, eu não vou fazer introduçãozinha, não. Então, eu procuro evitar frases como, por exemplo, o texto trata de, o filme fala sobre, né? Depende do que você vai resumir. Então, nunca mencionar esses tipos de iniciativa de uma introdução, tá certo? O segundo tópico, o resumo segue a ordem da obra. Então, do jeito que tá lá, começo, meio e fim, você segue na ordem também. Se tiver o contrário, fim, meio e começo, você segue a mesma obra também. Vai depender do seu texto em estudo no momento, tá? Terceiro pontinho, resumo não deve conter elementos estranhos, né? Como, por exemplo, você não pode inserir elementos que não estejam no texto. Então, nada de querer colocar coisas de outro texto que fala sobre o mesmo assunto. Por exemplo, eu estou fazendo um resumo de um texto sobre o coronavírus. Eu não posso ir lá na internet, por exemplo, pegar outro texto sobre o coronavírus e inserir no que eu estou fazendo. Não, tem que ser só daquele texto ali do momento, tá certo? Quarto pontinho, o resumo não deve apresentar opiniões sobre a obra. Então, você não pode... a minha opinião é sobre, a minha opinião é isso, isso, isso. Não, nada de sua opinião, não. Tudo tem que ser de acordo com o autor do texto, tá certo? O resumo deve ser redigido como se o próprio autor o fizesse, né? Então, por isso que você não pode dar a sua opinião, você não pode fazer a sua introdução. Tudo tem que ser com base no que o autor colocou, certo? E o resumo não deve estar até junto aqui, sem o acento. Erro de digitação, peço até perdão. Estou começando a me acostumar aí com essa nova ferramenta digital para melhorar
os conteúdos de vocês, o aprendizado de vocês. Mas aqui esse não deve é separado, tem um acentozinho no não, né? O resumo não deve conter conclusões que não sejam as do próprio autor. Então, lá no finalzinho, quando você estiver terminando, você não pode dar a sua conclusão, né? Então, eu acredito que, eu penso que... Nada de você concluir, não. A conclusão, ela vem do próprio autor lá do texto original. Você vai só reduzir, como eu disse no início, né? Tá certo? Então, aqui é um pouquinho sobre o gênero resumo, ao longo das nossas aulas, ao longo das nossas videoaulas, ao longo das nossas atividades.